Entendam por que reforço de intervenção judicial no Corinthians acabou causando muita preocupação no Parque São Jorge. Jovem atacante que acabou se tornando um dos principais destaques que subiram recentemente da base para o profissional, acabou se tornando mais um integrante do departamento médico do Timão. E o executivo de futebol Marcelo Paz falou em criatividade nessa primeira janela de transferências do Timão do futebol brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre mais preocupação para o treinador Dorival Júnior. Atacante Guinegão acabou se tornando mais um jogador a integrar o departamento médico do Corinthians. O Timão tem sofrido bastante nesse início de temporada com lesões, principalmente lesões musculares. Caio César, Yuri Alberto, Memphis, entre outros jogadores integrando o departamento médico do Timão. Absolutamente um início de temporada com um calendário muito apertado. Claro que isso acaba sendo um grande motivador para essas lesões. E claro, também existem questionamentos na preparação física do Timão. Vamos lá. O Corinthians acabou tendo mais um jogador indo parar no departamento médico nessa data FIFA. Dessa vez, Guinegão. E não foi em treinamento pelo Timão, e sim com a seleção brasileira sub-20. O Guinegão teve um estiramento no músculo posterior da coxa direita, passou por exames, teve a lesão detectada e acabou sendo cortado da convocação da seleção sub-20. Um detalhe interessante é que o nosso jovem atacante acabou se machucando no próprio CT Dr. Joaquim Grava, que é aonde a seleção sub-20 está fazendo a preparação. Agora, o Guinegão se junta a outros desfalques, como por exemplo o Memphis, com lesão, o Hugo Souza e André Carrilho, seleções, o Ranielli e também o Hugo Farias, que passou por cirurgia, e ainda grandes possibilidades do Caio César também, outro atacante, será ausência no próximo jogo do Timão, que será quarta-feira, dia 1º, contra a equipe do Fluminense no Maracanã. Então, Guinegão, mais um a integrar o departamento médico do Corinthians. E detalhe, o clube não informou o período de recuperação. A minha opinião quanto ao Guinegão ter sofrido lesão muscular é a seguinte: mais uma lesão de músculo, mais uma lesão de jogador que o Corinthians tem. Estamos falando de mais uma lesão que acontece com um jovem jogador. Foi com a seleção brasileira, mas o Guinegão vem se preparando, claro, com a preparação física do Corinthians. O que será que aconteceu? Desgaste? Não. O Guinegão tem jogado muito pouco esse ano. Eu vou ser sincero com vocês, eu já venho falando há algum tempo. Tomara que eu esteja errado. E se eu estiver errado, eu vou pedir desculpas, mas eu questiono os preparadores físicos do Dorival Júnior. Para mim, sinceramente, os atletas do Corinthians não estão tendo uma preparação que seja intensa o suficiente para o músculo aguentar. Porque estamos falando de um atleta que mal tem jogado. Talvez também pode ser por isso. Mas eu particularmente já estou questionando. Jogador que não joga sofrendo lesão muscular, capitão, é comum. Para um jogador do nível físico do Guinegão, eu sinceramente não sei. É como eu disse, tomara que eu esteja errado. Preocupa, Corinthians com vários desfalques para o próximo jogo. Temos necessidade de vitória. Ah, mas o capitão, o Guinegão não está jogando nada. Então, ao meu ponto de vista, por mais que o Guinegão não esteja em uma fase boa, absolutamente que ele faz falta e já sabemos que é um jogador que tem qualidade, só precisa dar a volta por cima.
E agora vamos falar sobre as palavras do executivo de futebol Marcelo Paz em relação à primeira janela de transferências do Timão, que já fechou, janela de transferências do futebol brasileiro. O Marcelo Paz falou em criatividade nas contratações que o Timão fez. A janela de transferências do futebol brasileiro fechou na última sexta-feira, dia 27. Corinthians contratou 7 reforços, 7 jogadores novos e ainda renovou o contrato do Angileri, que muitos acreditavam que não iria renovar. Então, 8 reforços para essa temporada na primeira janela. Corinthians que, sem dinheiro e sem credibilidade no mercado, ainda conseguiu trazer essa quantidade de jogadores, mas, para se ter uma noção, mais saíram atletas do que chegaram. O executivo de futebol Marcelo Paz é quem esteve à frente das negociações e ele acabou concedendo uma entrevista e falou sobre essa primeira janela do Timão e citou em ter tido criatividade. Vamos para as palavras dele. Conseguimos trazer 7 nomes nessa condição financeira, o que precisa ser considerado um êxito. Com muita criatividade, vieram jogadores que estavam no Uruguai, na China, na Coreia, na Turquia, além de clubes como Flamengo e Fortaleza. Mapeamos o mercado inteiro para encontrar oportunidades de qualidade que agregassem ao Corinthians e preenchessem lacunas a custo zero. Se compararmos com outros clubes, nossa relação custo-benefício é excelente. Então, Marcelo Paz considera totalmente satisfatória as contratações que ele fez nessa primeira janela de transferências do Timão, primeira janela de transferências do futebol brasileiro. A minha opinião quanto a essas palavras do Marcelo Paz é a seguinte: estamos falando sim de uma primeira janela que podemos considerar satisfatória pelo fato do Corinthians ter conseguido trazer 8 reforços. Eu conto também o Angileri como um reforço. Jogadores como o Labiá, o Caio César e o Lingard chamaram a atenção. Então, claro, eu particularmente considerei muito positiva essa primeira janela do Corinthians e considero o Lingard, na minha visão, minha humilde opinião, o Lingard a principal contratação dessa primeira janela de transferências do futebol brasileiro. Só que uma coisa é fato, também uma janela que trouxe decepção ou decepções. O Corinthians não conseguiu contratar um goleiro reserva para o paredão Hugo Souza, ficou muito preso, por exemplo, ao João Ricardo, que se recuperava de uma lesão no ombro quando chegou para fazer exames, faltando 2, 3 dias para fechar a janela. E se eu falo a janela principal, tudo bem que depois abriu a janela adicional, que foi até o dia 27, mas o Corinthians se apegou muito ao João Ricardo e repetiu nos exames. E também o Corinthians não conseguiu contratar o René da Portuguesa. Perdemos o jogador para a equipe do Vitória. Com todo respeito ao Vitória, mas não dá. Mas isso é tudo que leva a um Corinthians que não tem dinheiro. Então, mas colocando no saldo geral, foi positivo. Um Corinthians que não tem dinheiro e não tem crédito no mercado. Conseguimos trazer esses 8 jogadores, mas é como eu disse a vocês, o Dorival ainda não se considera como satisfeito, porque saíram mais jogadores do que chegaram em um Corinthians que desde o ano passado o Dorival pede reforços. E lembrando que ficamos quase 5 meses com o Transferban impedidos de registrar novos atletas e ainda temos riscos de outros Transferbans. O do Maicon já tem data para pagar pouco mais de 7 milhões e tem outras dívidas na FIFA que a qualquer momento podem virar Transferbans. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero falar a vocês sobre um pedido, na verdade, um reforço do pedido da intervenção judicial que já está tendo dentro do Corinthians, que de uma certa forma abalou, causando muita preocupação no Parque São Jorge. Eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. No último dia 25 de março, um juiz despachou uma decisão que, de uma certa forma, reforçou a intervenção judicial no Corinthians, que eu já venho falando para vocês há um bom tempo. Eu já falo para vocês que intervenção não é se vai ter, e na verdade quando será a intervenção. O que aconteceu? O juiz acabou chamando a atenção do Corinthians e cobrando explicações, não somente explicações, mas comprovantes daquela diferença de 150 milhões de reais do RCE, que o Corinthians declarou uma quantidade de entrada de receitas
Na verdade, o Corinthians declarou 150 milhões de reais a menos, quase 150 milhões. Um perito que acabou descobrindo isso daí, e aí foram cobradas explicações do Corinthians, e o que, que aconteceu? O Corinthians explicou, mas não comprovou. Então o juiz acabou chamando a atenção que se o Corinthians não desse as devidas comprovações, o risco de um interventor judicial assumir o clube enorme. Então, absolutamente, que isso acabou causando muitas movimentações, preocupações. Lembrando que já existem vários pedidos de intervenção do promotor Cássio Roberto Concerino, do Ministério Público, que foi feito em outubro do ano passado, listando 25 motivos para isso, e também associados entraram com pedido de intervenção, ou seja, vai se aproximando cada vez mais uma intervenção judicial no Corinthians. E algo que acabou gerando muita preocupação é o que aconteceu envolvendo o agente do Yuri Alberto, o André Curi. Ele se manifestou mais uma vez sobre o RCE do Corinthians e reforçou o pedido de intervenção judicial. A movimentação dele aconteceu depois desse despacho do juiz, dessa decisão, dessa inconsistência dos 150 milhões. O André Curi, ele destaca que o Corinthians cria embaraços no processo, sustenta teses incompatíveis e causa tumulto e prejuízo aos credores. Além disso, ele aponta um possível perigo de dano, alegando que o clube estaria dificultando o acesso a documentos, impedindo a conferência e contestação dos valores pelos credores. Um outro ponto é que o André Curi cobra, na verdade, algo na casa de 40 milhões de reais do Corinthians. E o André Curi já vem há um bom tempo pedindo a suspensão do RCE do Corinthians. O que, que causou preocupação? O André Curi é um dos vários credores que o Corinthians tem. Imaginem só se outros vão nessa onda do André Curi e também começam a reforçar o pedido de intervenção, principalmente a suspensão do RCE. Se suspender o RCE, o Corinthians terá sérios problemas e absolutamente que a questão da intervenção judicial se aproxima ainda mais. Então, vamos aguardar se outros credores irão acompanhar o que o André Curi, que é agente do Yuri Alberto, e o Corinthians tem dívidas com ele. Vamos ver o que vai acontecer a partir disso. A minha opinião, quanto a essa questão do André Curi estar reforçando o pedido de intervenção judicial, é a seguinte. Primeiramente, eu vou explicar a vocês por que causou abalo no Parque São Jorge. Capitão, causou mais abalo do pedido, aliás, dos pedidos, tanto do promotor quanto de associados? Não, é um outro caminho. Vamos lá, por que eu estou falando isso? Eu conversei com algumas pessoas do clube, conselheiros, pessoas que trabalham nessa área, que me falaram, se vários credores começarem a fazer o mesmo que o André Curi fez, reforçando a intervenção e pedindo para cancelar, anular, suspender, ou seja lá que for o RCE, o Corinthians terá muitos problemas. Porque se o Corinthians tiver o RCE impedido acontecer alguma coisa, o clube passa a ter sérios problemas. Um dos principais pontos do RCE é, por exemplo, as contas do clube não ficarem bloqueadas. Com contas bloqueadas não se faz nada, não paga funcionários, não paga o elenco, não paga nada. Todo o dinheiro que entrar vai ficar congelado, não poderá ser usado. Então imaginem só se isso acontecer. É por isso que pessoas da gestão estão extremamente preocupadas se de repente outros credores passarem a fazer o mesmo. Volto a dizer a vocês, a intervenção judicial no Corinthians é questão de tempo. Ao meu ponto de vista, hoje é a única solução. Será um momento muito difícil, extremamente difícil, mais um momento difícil na nossa história. Mas eu, particularmente, não vejo uma outra saída. É a única forma de fazer uma limpeza geral em pessoas que prejudicam. O Corinthians tem muitas pessoas lá dentro que querem realmente o bem do clube, mas tem muitas pessoas que não querem, e sabemos disso. Então, o meu ponto de vista é intervenção e, posteriormente, profissionalizar. Vamos ficar aguardando e acompanhando se outros credores do RCE farão o mesmo.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!